Olá, bem-vindo aos nossos treinamentos continuados para líderes. E hoje eu quero falar sobre o tema como ser um pai espiritual. E eu quero logo dizer para você que qualquer pessoa que se coloca como um pai espiritual, um discipulador, ele precisa manifestar algumas qualidades que são extremamente importantes. Quando nós lemos a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 2, e a segunda carta a Timóteo 1, 2, o capítulo 2, versos 1, nós encontramos ali umas características que são essenciais na conduta de Paulo para que nós possamos avaliar como deve ser um pai espiritual. Então, quando nós extraímos as realidades desses textos, o que nós encontramos? Primeiro, ele mantinha um relacionamento de pai e filho. Paulo ele trata Timóteo repetidas vezes como filho. Vivemos em uma geração de muitos líderes órfãos, líderes que nunca aprenderam a ser filho e que por isso não conseguem enxergar uma paternidade espiritual livre e saudável. Então, precisamos desesperadamente que o Senhor restaure em nós esse tipo de relacionamento espiritual dentro das nossas igrejas. Outra questão também que nós extraímos do texto bíblico é que ele era amoroso. Então é preciso ver como Paulo se referia a Timóteo. Não espere ter discípulos se você não consegue expressar amor. Sabemos como a expressão do amor de um pai é vital para o crescimento e a identidade do filho. Há filhos que são gerados e outros que são adotados, mas em ambos os casos devemos amá-los incondicionalmente. Terceiro, outra questão que nós extraímos do texto, ele era intercessor. Paulo ele orava por Timóteo de dia e de noite. Quando amamos um filho, oramos por ele. Quando amamos um discípulo, temos o encargo pela sua vida. Deixar de orar por um discípulo é sinal de indiferença e relacionamento superficial. É um grande privilégio ter um discipulador e um intercessor. Quarto, ele mantinha intimidade. Paulo se lembra das lágrimas de Timóteo. Então isso significa que ele tinha liberdade para chorar diante de Paulo. Ele não se envergonhava disso. E num verdadeiro relacionamento de discipulado, é normal deixar o coração transparecer. Temos que ter liberdade para chorar e liberdade também para celebrar. Quinto, eles se alegravam em estar juntos. Paulo ele ficava ansioso para ver Timóteo e assim se transbordar de alegria. Um relacionamento de discipulado onde não há alegria na comunhão, no simples estar junto, certamente não está correto. É preciso avaliar onde está o problema. Sexto, ele era benigno. Paulo tinha a atitude resoluta de enxergar em Timóteo suas qualidades e virtudes. Paulo não insistia que seu discípulo precisava melhorar, mas comunicava-lhe uma profunda aceitação. Não questionava a fé de Timóteo, mas simplesmente presumia o melhor a respeito do filho. Sétimo, ele o desafiava ao crescimento. Todo discipulador precisa admoestar e exortar o discípulo ao crescimento. Paulo sabia do potencial e da unção que havia em Timóteo. Ciente disso, ele desejava levar seu discípulo a ser plenamente útil nas mãos de Deus. Precisamos acreditar em nossos discípulos e no potencial deles sobre a unção do Espírito Santo. Oitavo, ele transferia unção. No Novo Testamento, Paulo é exemplo de que há poder na imposição de mãos e que, de fato, existe transferência de unção no discipulado, segundo aquilo que nós aprendemos em Números capítulo 11, versos de 16 ao 17. O Senhor vai transferir o Espírito que está em você e compartilhá-lo com o seu discípulo. Você consegue perceber como é sério ter um discipulador? Entenda a responsabilidade. O discipulador é o padrão para o discípulo. Deus vai transferir o que você tem e compartilhar com os discípulos. Nono, ele discernia a condição espiritual do discípulo.
Paulo sabia das dificuldades de Timóteo. Primeiro, ele era jovem demais, e isso certamente o fazia tímido e inseguro. Além disso, Paulo sabia que Timóteo era propenso a doenças, mas principalmente é que Timóteo tinha mais tendências a apoiar-se em outros do que a liderar. Décimo e último, ensinava por palavras e por demonstração. Paulo mostrou a Timóteo como ensinar e viver, segundo aquilo que nos revela a segunda carta de Timóteo 3, versos de 10 a 11. Ele desafiava Timóteo a reproduzir o que recebeu dele. Mais que isso, desafiava-o a multiplicar-se discipulando as pessoas certas para que estas, por sua vez, transmitissem às outras o que receberam. Então, nós como discipuladores, nós como líderes, precisamos nos atentar a estes padrões para que possamos dar resultados realmente favoráveis para a obra do nosso Deus.